Ok. Bom, a aula de hoje vai ser sobre diagrama de classes. É o diagrama mais importante da UML, depois do diagrama de casos de uso, né? Ele é sempre exigido, tem sempre que ter, não dá para fazer projeto sem o diagrama de classes. Ele é um dos diagramas que a gente chama de estrutural, estático. Por quê? Porque é uma estrutura de dados só, uma coisa vazia, né? Ainda não existem ações, não existem objetos do mundo real. Somente uma estrutura abstrata. Por que abstrata? Porque é somente uma ideia que a gente tem, ainda não pôs para funcionar, não teve comunicação, não teve ações. Então é chamado diagrama estrutural. Como sempre, eu estou seguindo esse livro aqui, né? Do Gileanis T.A. Guedes. Tem lá na Biblioteca Virtual Pearson. Podem comprar porque é um livro assim. No dia a dia, quando você fala, esqueci como é que desenha tal coisa. Olha aqui no livro. Ele é bem prático. Ele ensina como fazer e a teoria é bem leve. Programação para esta aula. Eu falo esta aula, mas nós vamos dividir em duas partes, parte 1 e parte 2, tá? Então eu vou até a metade, são 59 slides. Para não ficar muito cansativo, lá pelo 30, aí eu paro para a gente continuar na aula que vem, tá bom? Então o que a gente vai ver? Atributos e métodos de uma classe, né? Atributos são os dados, os métodos são os códigos, né? As funções que vocês vão implementar. Como que uma classe se relaciona com outra classe, o que é uma interface entre classes, o que é uma restrição. Restrição é aquelas limitações não funcionais, né? O saldo bancário tem que ser no mínimo R$ 100 para abrir uma conta. Essas coisas que você não tem como tem como programar no código, é uma especificação que depois você vai programar, mas não tem como desenhar. Então você escreve mesmo, indica lá no meio do diagrama algumas notas com algumas restrições, né, de variáveis, por exemplo. O que é um estereótipo? É um objeto da linguagem UML e a gente vai ver como que funciona esse estereótipo. No inglês traduz como template. Toda linguagem tem isso, né? Templates. Java, C++, C Sharp. Aí eu finalizo a aula com um diagrama de classes completo, dando um exemplo bem detalhado de uma aplicação de ponta a ponta, utilizando os diagramas, que é para vocês terem como base para depois fazer o exercício. Tem um outro assunto aqui que se chama persistência e mapeamento de classes em tabelas. Isso daqui eu vou só deixar aí, mas não vou explicar porque é um assunto muito longo. Deixar para vocês lerem, eu explico por alto o que é. Tá bom? O diagrama de classes é um dos mais importantes, se não o mais importante de todos, né? Se não existir classe, não vai existir objeto. Ele é sempre exigido e é o mais utilizado. Eu acho que ele é o principal mesmo, né? Ele permite-nos a visualização das classes que comporão o sistema com seus atributos e métodos. Pessoal, isso aqui, ó, atributos são os dados, as variáveis, né, que vocês costumam criar. Toda linguagem tem. Métodos são funções. Então, tudo anda junto. Você não tem atributo sem ter código de função. E você não tem função sem ter dados também.
atributos. Os dados mantêm os atributos. E uma boa jogada, né, desse paradigma, desse modelo de programação foi o quê? Organizar tudo juntinho. Atributos com métodos, que sempre eles vão estar junto mesmo, né? Em todo programa é assim. Então ficou um casamento perfeito. Aí a gente desenha as classes, né? E a gente representa como que as classes se relacionam entre si. É todo um conjunto de classes que cooperam entre si, né? Para que, como se fosse partes de uma máquina, e que trabalham em sincronismo, em cooperação, se relacionando. Então a gente vai ver todos os tipos de relacionamento. Elas se comunicam, têm informações. Como eu já disse, né, o diagrama de classes é uma visão estática de como você organiza suas funções e seus atributos. Ainda não existe comunicação. Você representa como que elas se relacionam, mas é um diagrama assim que não tem vida. Ainda não foi instanciado, não existe ainda o objeto, não existe ainda as ações. Aqui a gente diz, olha, tem um método tal, representa um método, mas não diz o que o método faz, vai ser especificado no diagrama de atividades, um outro diagrama, tá? Mais estático mesmo. O diagrama de classes é a base para construir os demais diagramas. E ele se ele se origina do diagrama de casos de uso, né? Diagrama de casos de uso bem completo, bem detalhado, bem elaborado, aprovado já pelo seu cliente, é que vai dar origem às classes. O analista, né, como o professor falou na aula passada, o professor Diego explicou muito bem, o diagrama de classes é originado a partir do diagrama de casos de uso. O analista tem que ter assim uma abstração, tem que ter uma visão, enxergar as classes olhando para o diagrama de casos de uso. São situações lógicas, óbvias, né? Você vai falar, não, aqui tem que ter uma classe, né, que vai originar um objeto. Então, basicamente, esse diagrama são as classes representando métodos e atributos e ligações entre as classes. É só isso mesmo, tá? Ele pode ser bem conciso e depois você vai detalhando nas outras folhas. Imagina que você está desenhando no papel, né? E ele pode ser bem resumido, você desenha de uma maneira assim que você faz um zoom e depois você vai detalhando nas outras páginas. Tem o método processo unificado, que é uma metodologia de desenvolvimento de software, que é a recomendação mesmo, né? Que você utilize o diagrama de classes na fase de análise, logo na fase assim de coleta de requisitos, né? Logo em seguida ao diagrama de casos de uso. E aí você produz um modelo conceitual, é um modelo assim de alto nível, sem ter muito detalhe, né? E você descreve apenas as classes, apenas os atributos. Os métodos, eles vão surgindo naturalmente no decorrer do desenho dos demais diagramas. Então aqui praticamente você só mexe com atributo. Os métodos vão surgindo, você vai acrescentando, a cada vez que você começa a desenvolver, vai aparecendo mais métodos. O processo de desenvolvimento de software é um processo que você vai agregando, vai crescendo, né? Conforme você desenvolve uma parte, você volta na outra parte para complementar, né? Atributos e métodos, como eu acabei de falar, as duas coisas andam juntos. As classes costumam ter atributos, que são os dados, né?
dos objetos que serão instanciados. As operações entre esses dados, a manutenção desses dados, né? Inicialização, atualização, exibição, busca, deleção, é feita pelos métodos. Os métodos mantêm os dados. Quando você quer que o seu programa exiba dados na tela, os métodos é que vão fazer isso. E aquele método está ligado fortemente ali na mesma classe com esses dados. Tudo que você for acessar de dados, você chama um método para processar, manter eles, né? Então, os atributos é que vão diferenciar um objeto de outro. A classe, aquela estrutura básica, ela não consegue, é tudo igual, né? É só uma estrutura. Mas aí conforme você vai instanciando, criando objetos, você vai atribuir valor para aquela estrutura. E aí você pode diferenciar um objeto de outro. Instanciação, que a gente fala muito aqui, é como se você tivesse lá no seu programa de Czinho, né? O C tradicional, ou mesmo aquele Portugal Studio lá na metodologia de procedural tradicional de programar. Você define lá, por exemplo, em C, int a, ponto e vírgula. Eu somente declarei uma variável, somente reservei um espaço na memória. Posteriormente, na linha de baixo, você põe lá a igual a 10. Ah, bom, aí eu já atribuí um valor para aquele espaço de memória, já guardei alguma coisa lá. Aqui, você cria uma classe, né? Tem um trecho de código para você declarar aquela classe, né? Só que você declara ela vazia. E depois é que você vai atribuir valor. E instanciação é isso, quando você dá vida para coisa, você cria um objeto que aí sim você vai ter valores, vou ter vários objetos diferentes que pertençam à mesma classe, tá? Um objeto do mundo real seria a instanciação de uma classe. Por exemplo, você cria lá classe pessoa. Ah, nome da pessoa, CPF, endereço, telefone, não sei o quê. Depois você fala, ó, o Argemiro vai ter o endereço tal, telefone tal. Aí eu fiz uma instanciação daquela classe. É o objeto que está ligado naquela classe, é uma instância daquela classe. É como se fosse uma forma, né? Você cria uma forma para fazer tijolinho de barro e aí a forma é a classe. E cada tijolo que você produzir é uma instanciação. Ou como mais outro exemplo, eu desenhei a planta de uma casa, né? Engenheiro projetou bonitinho. Aí vem o mestre de obra, construtor, constrói uma casa seguindo aquela planta. Pode construir dezenas de casas com aquela mesma planta, é válido, né? Só que aí depois você pinta uma casa de cada cor, uma casa tem um endereço diferente da outra, são instâncias daquela classe. É isso. Isso que é instanciação. Ok? Isso eu acabei de explicar. E como é que você representa tudo isso? Olha, tudo organizadinho, que bonitinho. Aqui você tem os dados e mais abaixo você tem as funções, ou seja, tecnicamente a gente chama de métodos. E nada mais são do que funções, assim como na linguagem de programação que você está acostumado já a usar, né? E você representa uma classe como um retângulo com 3 divisões. Na primeira divisão vai o nome da classe. Na segunda divisão, essa mais ao centro, vai uma lista de atributos, que são os dados, né? Uma lista de dados. Você pode indicar aqui o tipo do dado, né? E
antes você pode indicar um meio de acesso, como é que se diz? A proteção desses dados. Qual é o nível de proteção? As permissões de acesso para esse dado. Logo mais adiante eu vou explicar. Tem 3 símbolos. Tem o hash, que é o jogo da velha, né? Esse carinha que vocês estão vendo aqui. Tem o sinalzinho de mais e também às vezes pode aparecer um sinal de menos em qualquer dessas posições, tá? Logo a seguir eu vou explicar. Tipo do dado, tipo de proteção, né? E aqui mais abaixo, uma função. Vocês lembram que a função sempre tem parênteses, né? Esse sinalzinho aqui, ó, indicando que isso aqui é um procedimento. E também tem um tipo de dado que retorna, assim como na função, você indica, ó, essa função retorna um tipo de dado inteiro, ou double, ou pode retornar uma string, né? E dentro dos parênteses, você tem uma lista de parâmetros, assim como numa função, tá? Aqui não dá para você especificar tudo, mas se quiser pode especificar. A ideia aqui é apresentar agora para vocês um exemplo completo, só para saber como que desenha. Mas, na hora de você fazer o seu diagrama de classes, a única coisa que é obrigatório fazer no papel é isso aqui, ó. Você pode desenhar simplesmente um retângulo e o nome da classe, não precisa pôr mais nada. Por quê? Não quer dizer que não existe uma lista de atributos, não quer dizer que não existe uma lista de métodos, mas não é viável, não é recomendado e você desenhar tudo sempre, senão vai ficar um desenho muito carregado, né? Então fica a seu critério se você quer ou não representar esses detalhes, tá? Se o detalhe não estiver aparecendo, não significa que não existe, tá bom? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Vamos ter bastante oportunidade de trabalho, ok. Tudo bem até agora, pessoal? Bom, aqui eu já vou pulando porque é tudo que eu acabei de falar, tá? Ah, isso aqui eu fiquei devendo para vocês. Aqui, o sinal do jogo da velha, né? O hash sign. Isso aqui quer dizer, quando ele vem na frente de um atributo ou na frente de um método, ele está dizendo assim, olha, esse método só pode ser acessado, ou esse atributo só pode ser acessado por algum objeto que pertença à mesma classe dessa aqui. Ou ainda, pode pertencer à classe mãe, né? A superclasse que deu herança para a gente aqui. É uma classe, a gente traduz como protected. É só quem é da família, tá? Só quem é irmãozinho ou papai e mamãe. A superclasse e os objetos que são originários da mesma classe. Ninguém mais. Ah, tá. E se vier um sinalzinho de mais? Aí já é um tipo de permissão, a gente traduz como public, é público, não tem restrição nenhuma. Qualquer um pode acessar aquela função ou aquele método ou aquele atributo, tá? Qualquer um do mundo exterior, lá no método main, lá na função main, você já pode acessar direto essa função, esse método ou esse atributo. E nós temos ainda o sinal de menos. Sinal de menos
é traduzido como private, privado. É proteção total, está totalmente protegido. Somente aquele objeto, né? Aquela instância é que pode acessar, tá bom? É visibilidade, o nome técnico desse sinalzinho. A gente já explicou lá na aula anterior, quando falou de diagrama de casos e usos. É a mesma coisa. Aqui eu já falei, depois vocês dão uma lida só para reforçar. Os métodos são, eu não digo, não posso falar que é a mesma coisa, mas é muito similar, é como se fosse uma função que você já conhece. Como que é uma função? Tem uma lista de parâmetros entre parênteses que você deve digitar naquela mesma ordem com aqueles mesmos tipos, mesma coisa. E depois de você chamar o método, é como se fosse uma função, vai te retornar uma resposta, né? Um valor, só para dar um feedback para você. É convencionado, se você retornar número zero, significa, ó, correu tudo bem, efetuei o que você pediu, não deu erro nenhum. Se retornar algum número inteiro que não seja zero, aí você está sinalizando que deu um erro. Aí você convenciona lá no seu programa, ó, código 1 é tal, código de erro 2 é tal, e assim vai. Além das operações que aquele método processou, né? Salvou o valor em tal lugar, exibiu não sei o que, fazer mil coisas. Ele ainda tem um código de retorno. E você pode retornar qualquer coisa, inclusive uma resposta, né? Se você convencionar que 0 é não e 1 é sim, você pode falar assim, olha, vê se essa conta existe. Aí o método vai lá, se ele retornar 1, existe. Se retornar 0, porque a conta não existe. E tudo é questão de convenção entre os seus programadores, né? É igualzinho, é igualzinho. É bem parecido, é quase a mesma coisa que para uma funçãozinha convencional da linguagem C, tá? Aqui está dando um exemplo. Que o retorno de um método chamado abrir conta é um long, que conterá o número da nova conta gerada. Tá vendo? Você deu como resposta o número de uma conta bancária, por exemplo. E validar senha pode retornar zero como inválida ou retornar 1 como válida e assim por diante. Aqui você pode também ter um outro exemplo lá, encerrar conta. Retorna inteiro. Se você conseguiu encerrar a conta ou se não pode encerrar, tem saldo lá, precisa mandar o cliente sacar primeiro, depois você volta, manda encerrar de novo. Ou então precisa depositar dinheiro, está negativo o saldo. É tudo questão de convenção, assim como nas linguagens tradicionais, né, de programação. Você pode especificar a lista de parâmetros dentro do diagrama de classes, tá? É um detalhe que se você julgar importante, você põe. É o mesmo caso, se não quiser pôr, você só põe abre parênteses, fecha parênteses. Mas isso não quer dizer que não tenha aquela lista de argumentos, tá lá subentendido, tá? É opcional. A gente vai dar vários exemplos no decorrer da aula. Então, se você for representar toda essa lista de parâmetros, vai ficar um diagrama muito carregado, difícil de visualizar. Você põe muito detalhe e o que acontece? Aquilo que é o principal que você queria mostrar fica assim fora de foco, né? Então, você só põe se você achar que é necessário mesmo. Se não, por default, não põe nada não, tá?
Por default, você só põe um retângulo com o nome da classe. Se achar que é importante, aí você vai pondo. Lista de atributos, lista de métodos, lista de parâmetros e assim por diante, tá? Bom, a gente já viu, já falou tudo sobre como representar graficamente uma classe. Já explicamos conceitualmente o que é uma classe, né? Desde a primeira aula, né? Daquele raciocínio de uma criança, né? Então, depois de construída a classe, desenhada a classe no papel. Aí você vai jogando várias classes lá. Diagrama de classes é isso. É um monte lá, um punhado de classes que você desenha na folha de papel. Só que aí você tem que ligar as classes com linhas. A programação orientada a objetos, ela prevê que você tenha relacionamento entre as classes. A ideia é a seguinte: uma classe usa os serviços de outra classe ou inclui aquela classe dentro dela, ou então uma classe é filha de outra classe. Todos esses conceitos, pessoal, usem e abusem disso, porque o bom programador orientado a objeto, ele vai se beneficiar, né, do reuso de software. Esta é a ideia de programação orientada a objetos. Você trabalhar de uma maneira mais eficiente, reusando o código que já existe. Se você procurar por aí, tem muita biblioteca. O que é biblioteca? São centenas, milhares de classes que já estão prontas para você usar. Então você vai montando, vai pegando as pecinhas e montando, como se estivesse montando uma máquina. Cada classe é uma peça dessa máquina. E a máquina funciona em sincronismo, todas as classes cooperando uma com as outras. E você vai comprando um componente pronto no mercado e vai adicionando naquela máquina. Você não vai fabricar de novo uma roda de um carro. Você compra pronto e usa. Essa é a ideia de programação orientada a objeto. Explorar esse recurso de reuso sempre que possível, tá? Quando você tem uma ideia de algum algoritmo, pensa um pouquinho, olha, dei uma biblioteca lá que já tem tudo que é algoritmo de matemática, é só saber usar. Eu não vou desenvolver de novo. Essa é a ideia, é só você ir montando as classes, né? Então, uma classe sempre está associada a outra. Elas se relacionam entre si. Nós chamamos esse relacionamento de associações. Elas trocam informações entre si, uma usa o método do outro para processar alguma coisa, às vezes usa a classe inteira, né? Uma inclui a outra dentro de si mesma. Tem vários tipos de relacionamentos, nós vamos explicar na aula de hoje, né? Esses relacionamentos ou associações são representados por linhas ligando as classes, esses retângulos que vocês desenharam. Então são vários tipos representados graficamente de maneira diferente. Podem ter descrição, essas linhas, né? Podem ter setas, pode ser tracejada, pode ser cheia. A gente vai ver agora. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Pessoal, até agora tá tranquilo, tá clara a aula, podem perguntar. O que vocês estão achando? Pedro Hugo, tudo bem, obrigado Pedro, vamos em frente então, né? Então, associações entre classes são representadas por linhas. Vamos ver vários tipos de associação, pessoal. Aqui é comum o aluno ficar confundindo. Para mim é tudo igual. Parece igual, é bem confuso mesmo. Tem muitos tipos de associação. Então eu quero que, por favor, parem e perguntem. Quando que eu uso isso? Quando que eu uso aquilo, tá? E agora é a hora de perguntar.
O primeiro tipo de associação unária ou reflexiva. Isso aqui é muito comum lá. Eu sempre costumo fazer comparação, porque na verdade é quase que a mesma coisa. Vocês estudaram lá, né? Modelagem de banco de dados, conjuntos de entidades, conjuntos de relacionamentos. Aqui, pessoal, classes, similarmente, pode ser comparada com conjunto de entidades do banco de dados. Lá, o conjunto de entidades não é desenhado por um retângulo, não tem uma lista de atributos. Aqui também a classe é um retângulo, tem uma lista de atributos. Só que aqui a gente tem os métodos, lá ele só tem os atributos, né? E tem muito que comparar. Lá você tem também as entidades com autorrelacionamento, é a mesma coisa daqui. Um exemplo clássico, né? Em uma empresa, nós temos centenas de funcionários. Todo mundo lá é funcionário. O diretor, o gerente, o supervisor, um funcionário comum, todos são funcionários. Só que alguns são chefes e outros não. Todo mundo tem chefe lá dentro, tá? Só o dono da firma, o presidente, que não tem chefe. Mas de diretor para baixo, todo mundo tem chefe. Então, o objeto, não, a classe, né? Seria um conjunto de entidades do banco de dados. Uma classe pode se relacionar com si mesma, dizendo assim, olha, o funcionário Argemiro, ele tem um chefe que se chama Cláudio Rocha, que por sua vez também é um funcionário. Então, para eu fazer essa ligação, esse relacionamento, eu vou usar a mesma classe para eu ligar um objeto com outro. Assim como no banco de dados também, você tem aqui o que se chama indicação de multiplicidade do relacionamento, né? Então, todo funcionário pode ser chefe ou não. Se ele for chefe, vai ter o número 1 aqui. Se ele não for chefe, vai ser 0. E pode comandar vários subalternos, né? Comandados, múltiplos. Uma relação de 0 ou 1 para muitos. Assim como no banco de dados, você tem lá um relacionamento entre dois conjuntos de entidades, que seriam duas tabelas. Um para um para muitos, muitos para muitos, né? Aqui a gente também tem esses conceitos, que nada mais é do que o banco de dados, quando você for processar, for começar a interfacear com o banco de dados, cada conjunto de entidades praticamente vai virar uma classe aqui, né? Bom, isso daqui eu já expliquei, acabei de falar, depois vocês dão uma lida para reforçar. Multiplicidade do relacionamento, já expliquei. É só ler que é a mesma coisa que eu acabei de falar. Mesmo blá blá blá. Já falei. Multiplicidade. Aqui é explicação. Lembra lá de banco de dados? É tudo a mesma coisa, pessoal. 0, 2 pontinhos, 1. É o rigor da linguagem, pessoal. Tem que indicar corretamente. Quando você encontrar isso daqui num papel, tem que interpretar corretamente. Você vai olhar no papel, aí depois você vai ter que codificar em Java, em C++, tem que saber certinho como que é. Então vamos ver cada um, é bem intuitivo, é coisa que vocês já sabem, somente para recordar, né? Então, temos dois lados, duas classes relacionadas entre si.
no meio daquela linha que interliga duas classes, você vai ter esses numerozinhos aí. Ou mais perto da classe A ou mais perto da classe B. Se estiver mais perto da classe A, está dizendo assim, no mínimo 0, quer dizer nenhum relacionamento com outra classe. E no máximo 1. Então, se existir relacionamento, é opcional, né? Pode ser que tenha, pode ser que não. Se existir, vai ter no máximo um relacionamento. Indica que os objetos das classes estão associadas por uma linha, não precisam obrigatoriamente ter relacionamento, mas se tiver, indica que uma instância se relaciona com outra classe, no máximo uma. 2 pontinhos 1. Aí é um relacionamento, ó, não tem 0, então é um relacionamento que sempre existe e é sempre 1 para 1. Assim como no relacionamento de conjuntos de entidades em banco de dados. 0 para muitos, né? Ou seja, pode ser que não tenha nenhum relacionamento e no máximo muitos. Pode ter nenhum ou pode ter muitos. Vocês vão ver, cada desenho, cada exemplo vai ficar mais claro. Um asterisco quer dizer muitos, indica que muitos objetos da classe estão envolvidos na associação. 1 para muitos. Eu sempre tenho pelo menos um relacionamento e posso ter vários, mas obrigatoriamente sempre tem um. 3 para 5 quer dizer um número bem determinado, sempre fixo, né? Sempre eu vou ter 3 objetos do lado de cá com 5 do lado de lá. A gente já vai ver. Então, associação binária. Pessoal, eu falei associação unária, genericamente falando, nem expliquei o tipo de relacionamento, nada. Agora, a relação binária, quer dizer, duas classes diferentes relacionando entre si. A unária é duas classes iguais, né? Relacionando consigo mesmo. Um exemplo aqui, em um clube, uma associação esportiva, né? Tem piscina, campo de futebol e tal. Você vai lá e fica sócio do clube. Aí é criada uma classe, né? Sócio, para cadastrar o sócio. O sócio tem vários atributos: nome, endereço, telefone, data que se tornou membro, né? E esse sócio, ele pode ser individual ou ele pode ter dependentes. Pode incluir a família inteira lá, né? É lógico, vai pagar mais por isso. Como que você indica isso? Você vai ter que criar uma outra classe, é uma outra pessoa, né? E vai dizer que é dependente. O dependente, ele somente existe se existir o sócio, né? O sócio, como é que chama lá? O principal ali da jogada. Então ele está sempre pendurado no sócio principal. Aí você pode indicar que o nome do relacionamento possui. Sócio possui dependente, assim como no banco de dados. E aqui a multiplicidade do relacionamento. Olha aqui, agora faz sentido, né? Um sócio pode ter 0 ou pode ter muitos dependentes, né? Você indica de um lado só aqui, tá vendo? Não é obrigatório ter dependente, ou pode ter vários. Um número indeterminado, representado por asterisco. E aqui é uma associação binária com dois tipos de classes. Aqui a explicação, já falei. Navegabilidade, olha outro conceito, pessoal. Navegabilidade é um direcionamento, é um sentido. Por exemplo, você tem
Duas classes, classe A e classe B. Eu vou fazer uma linha interligando as duas classes, né? É um relacionamento. Só que eu indico uma direção do relacionamento com uma seta. É uma seta simples. O que representa isso? Olha, a classe A aciona métodos na classe B. É de A para B o relacionamento. É isso, simplesmente. E também indica que na classe B não vai acionar algum método da classe A. É unidirecional, eu indiquei com a seta. Ah, professor, e se não tiver seta nenhuma, somente uma linha simples? Você está indicando que o relacionamento se dá nos dois sentidos, tanto de A para B como de B para A. É bom sempre indicar, né? O que está acontecendo ali para o programador entender melhor o que ele vai ter que codificar, né? Põe mais detalhe que você puder. A linguagem é cheia de detalhes, tem que ter o rigor, tem que representar o detalhe corretamente, tá? Então, navegabilidade é representada por uma seta em uma das extremidades da associação, identificando o sentido em que as informações são transmitidas entre os objetos das classes envolvidas. Como que você transmite uma informação de uma classe para outra? Na codificação você chama um método, passa a lista de parâmetros, aí você está mandando informação, você está transmitindo informações, né? Está acionando um método da outra classe. Então, no exemplo, nós já vamos ver o desenho. A classe sócio poderá disparar métodos na classe dependente, mas a classe dependente não pode disparar métodos na classe sócio. Percebe aqui a seta? Aqui a gente já incluiu um detalhezinho, que é a navegabilidade, é o nome técnico. Essa classe chama métodos aqui, está usando algum procedimento que está codificado aqui, tá bom? Pessoal, olha para esse desenho aqui, fala para mim, isso aqui é banco de dados ou não é? É como se fosse, né? Então, olha, a mesma coisa que tem lá no banco de dados, você vai fazer aqui. Os objetos são dados que estão na memória do computador, né? Ah, tá, professor. E se eu clicar lá no quit, sair, fecha tudo o programa, esses dados vão tudo perder? Então, o que adiantou ficar processando? Tem que salvar. E onde que você salva? Ah, a maioria das vezes salva no disco ou no banco de dados, né? E como que você representa esses dados que você vai salvar? Dado salvo em disco não tem função, tem só atributo, né? Então é isso. Não tinha lá o relacionamento ternário de conjunto de entidades. Aqui também, ó, um exemplo bem intuitivo. Nós temos o professor, temos a classe, né? A turma da disciplina, né? AO, por exemplo. E temos a sala de aula, pode ser sala de aula número X, pode ser laboratório. Nós vamos criar uma classe para professor, os atributos, né? Nome do professor, essas coisas. Aqui a gente vai criar a turma, né? Com as disciplinas, turma de AO, turma de LP3, né? E aqui a sala, prédio 1A, código tal, laboratório de redes de computador, sei lá, várias salas. Aí você vai instanciar, né? Você vai criar objetos do mundo real, fazer instanciação dessas classes. Então, quando o professor vai dar uma aula, tem que associar professor com sala de aula com turma, não é isso?
É associação ternária, quando você está lá processando, instanciando, exibindo objetos na tela, você vai associar isso. Você não vai pôr tudo numa classe só, fazer um pelote com um monte de coisa, monobloco, sim, não é. Tem que ter assim um sentimento a organizar as coisas. Para fazer reuso de software, uma classe interagir com outras como se fossem peças de uma máquina que trabalha tudo em sincronismo. Isso que é programar orientado a objetos. Tá bom? É representado por um losango, assim como em banco de dados, né? Conjunto de relacionamentos, que seria uma tabela, não é isso? Ou então você embute dentro de uma tabela, mas você tem um apontador de uma tabela para outra. É um relacionamento. Você define aqui, não está definido, está associado dentro dessas classes aqui. Você vai estar apontando uma para a outra, né? Relacionando, transmitindo informações. Uma classe executa métodos da outra e você vai implementar da sua maneira. Aqui já é uma estrutura, aqui ainda não tem assim as ações, né? Aí tem uma explicação aqui daquela multiplicidade dos relacionamentos, né? Lá tá tudo assim, dois pontinhos, asterisco. E quando você interpreta, você vê isso daí, como é que você vai ler? Está indicando o que para você? Aqui tem, entre aspas, né, o livro explicando. Um professor leciona para, no mínimo, uma turma. Não tem o número 1 lá? E, no máximo, muitas. Indefinido. Mas é pelo menos uma turma, né? Uma turma tem pelo menos um professor. E, no máximo, muitos. É a indicação da multiplicidade do relacionamento. Dois pontinhos, asterisco. E um professor, ao lecionar para uma determinada turma, já associei professor com a turma. Até falta associar qual a sala de aula que nós vamos usar, né? Utiliza no mínimo uma sala de aula e pode ser várias. Indeterminada, eu posso usar laboratório de redes, laboratório de informática. Posso mudar de sala a hora que eu quiser, né? Assim que achar mais confortável. Então é isso, pessoal. Bom, só para recapitular, porque a gente vai injetando informação aqui, não para, né? E o aluno fica com a cabeça cheia, fala, ai, confundi tudo, professor. Agora não sei diferenciar nada, não lembro nem o que você falou, foi tanta coisa, né? Vamos dar uma recapitulada. Olha, eu falei de relacionamento unário, uma classe se relacionando com ela mesma. Pode ser o seguinte, você está lá na sua classe, você tem vários métodos, várias funçõezinhas lá dentro, né? E você pode criar lá um método auxiliar que é chamado dentro da sua própria classe para fazer algum cálculo, sim, sei lá, validar CPF, né? Toda vez que alguém vai inserir um CPF, antes de você aceitar, você valida. Faz ali internamente um cálculozinho, cria um outro método que faz isso. É um autorrelacionamento, sempre que há uma classe chama ela mesma. Ou então aquele caso lá do chefe, do funcionário, né? Também pode ser um atributo apontando para um chefe, que é o nome de um outro objeto da mesma classe, é um autorrelacionamento. Dois objetos da mesma classe conversando entre si. Depois eu falei relacionamento binário, ou seja, duas classes diferentes relacionando entre si.
Aí eu falei relacionamento ternário, 3 classes diferentes relacionando entre si. Aí eu já falei sobre a direção do relacionamento. Uma classe chama métodos da outra. É direcional. Quando eu indico isso, eu já estou dizendo que não existe sentido contrário. Ah, professor, e se eu quiser deixar indicado bidirecional? Você não põe seta nenhuma, tá? Tá indicado. Aí eu expliquei sobre multiplicidade do relacionamento. Como é que se dá esse relacionamento, né? Assim como no banco de dados, um para muitos, muitos para muitos. É isso que vai determinar o tipo do relacionamento. Bom, agora vamos falar de agregação. Pessoal, lembra da aula lá passada de diagrama de casos de uso? Tinha aqueles homenzinhos, né? Que são os atores. Um ator se relaciona com outro. Depois tinha lá os casos de uso, que são as tarefas, né? Que são as elipses. E aí eu relacionava tarefa com tarefa, elipse com elipse, ator com ator. E tinham os tal de include e extend, lembra? Aí eu falava assim, ó, o include é obrigatório, o extend é opcional. Aqui é a mesma coisa, é o mesmo conceito. Quando você tem uma agregação, uma associação de classes, um relacionamento entre uma classe e outra, dizendo assim, olha, essa classe aqui, ela cabe dentro daquela outra. É como se ela fosse um atributo daquela outra classe, tá? É parte dela, usa para formar. Você está montando aí uma classe, uma parte dela é uma outra classe. Eu ponho um dentro do outro. Ou seja, as informações da classe que eu estou criando precisam ser complementadas por uma outra classe, que a gente chama de objetos parte, né? Uma classe parte. Fica um dentro do outro, é esse assim mesmo. É uma relação de todo e de parte. Um é parte do outro, um fica dentro do outro. Isso é associação, agregação. Tá bom? Figura 4.9. Aqui. Como que você indica no seu desenho que conta comum é uma parte dessa classe, é uma dentro da outra. No banco, né, uma aplicação bancária, eu estou dizendo, pessoa possui conta. Então, toda vez que eu, lá no Banco do Brasil, por exemplo, eu consultar o nome dessa pessoa, já vem amarrado nela, é como se fosse parte dela. Tudo que é conta que a pessoa tem no banco, né? É a regra de negócio, o que interessa para o banco é saber o que é que esse cliente tem, né, de serviço, de conta. E você indica com esse losango pequenininho do lado do possuidor que está agregando isso. Então a pessoa agregou nela a conta. É isso que está indicando. E aqui eu estou dizendo assim, ó, multiplicidade. Uma pessoa tem sempre pelo menos uma conta, né? Ou pode ter várias lá, um para muitos. Aqui é lado 1, aqui é lado muitos, pelo menos uma ou várias. Tudo bem, pessoal? É como se a conta corrente dentro do banco fosse parte da pessoa. Agregou uma coisa assim que sempre vai amarrado, vai um pendurado no outro. Só que aqui é um objeto, aqui é outro objeto, aqui é uma classe, aqui é outra classe, tá? Só que essa classe é parte dessa. É isso que é indicando.
Aqui tem um joguinho de palavras, tem que tomar cuidado, porque é facinho confundir com o que vem pela frente. Eu vou diferenciar bem para vocês, não se preocupem. Então, pessoa é objeto todo e conta é objeto parte. E eles são a conta é agregado dentro do objeto pessoa. Multiplicidade, já falei. A função principal de uma associação do tipo agregação é identificar obrigatoriedade de uma complementação de informação do objeto todo por seus objetos parte, quando esse for consultado, já que em uma associação binária essa obrigatoriedade não está explícita. Então é isso. Tem um outro caso aqui. Eu tenho que explicar os dois para a gente diferenciar. Agregação, tudo bem, né, pessoal? É um objeto dentro de outro objeto, que um objeto possui outro. Uma pessoa dentro do banco, cliente, possui uma conta. Então, aquela conta, ela existe em função do cliente. Não existe conta se não existir cliente. Então, ela vai sempre junto. Composição é um outro tipo de associação entre classes, só que é um pouquinho diferente. É bem parecido de agregação, só que é um pouquinho diferente, vocês vão ver já. É um vínculo mais forte entre os objetos. O objeto todo e o objeto parte indica uma relação mais forte. Demonstra que objetos parte não podem ser destruídos por objeto todo. Uma composição em um objeto parte não pode ser ao qual estão relacionados. O símbolo de composição diferencia-se graficamente do símbolo de agregação por utilizar um losango preenchido, da mesma forma que na agregação. O losango deve ficar ao lado do objeto todo. Assim. Agora, pessoal, que vocês vão entender direitinho a ideia aqui. Como se fosse no banco, ó, eu venho aqui, eu vou lá no Banco do Brasil, eu fiz um cadastro lá, né? Apresentei meus documentos, comprovante de endereço, assinei papéis, só que eu não abri conta nenhuma, né? E eu fui lá, comprei um seguro do carro, ou então eu fui lá, passei a avalista da minha cunhada. Não necessariamente sempre eu vou ter uma conta. Não é obrigatório, né? É como aquele extend no diagrama de casos de usos. Aqui não, quando você vê esse losango cheio, preto, indica obrigatoriedade. Um não existe sem o outro. Eles não são independentes, eles são totalmente dependentes. Se eu apagar um, eu tenho que apagar o outro. Eu não posso existir isoladamente. Lá em cima não, você pode ter um cadastro no banco, mas você não precisa ter conta nenhuma. Um objeto inclui o outro, mas não é obrigatório. Aqui o exemplo, uma revista científica, né? Uma publicação. Então você vai ler a revista, você chega lá, vai ter várias edições. Tem a edição de janeiro, de fevereiro, de março, né? Se não tiver nenhuma edição, nunca publicou nada, então não é revista. Tem que ter edição, senão não existe revista. Esse é o conceito, por isso que eu indiquei preto. Quando deixar de existir edição, também deixa de existir revista. E a revista não pode apagar uma edição. Essa é a ideia. Ah, tá. A edição de janeiro, o que ela tem? Tem vários
artigos, né? Cada pesquisador publica o seu, deve ter dezenas de artigos na edição de janeiro. Mesmo conceito, pessoal. Uma edição sempre tem que ter pelo menos um artigo. E é obrigatório que tenha, senão eu não vou nem publicar uma edição vazia, não faz sentido. Percebe a diferença? Aqui vem aquele conceito que eu expliquei na aula passada, né? Eu tenho um automóvel que contém um motor, inclui o motor, é obrigatório. Se eu não tiver motor, não existe carro. É essa ideia que está passando aqui. Composição. É diferente de agregação. Agregação é, como é que se diz? A pessoa possui essa conta, mas são dois objetos independentes. Eles não estão unidos, unha e carne um no outro, percebe? Pessoal, deu para entender ou está muito confuso? Essa ideia é importante, todos têm que entender, viu? Perguntas, por favor. Deu para entender sim, professor. Pode prosseguir. Obrigado, meu amigo Ronald. Obrigado, meu amigo Ronald. Pessoal, então até agora, o que a gente viu? Relacionamentos ou associações entre classes. Expliquei vários tipos de relacionamento, multiplicidade de relacionamento, composição, agregação, direcionamento do relacionamento. Está bem claro até agora os conceitos, né? Agora vamos mudar de assunto. Vamos entrar num assunto muito importante. Eu acho que é o assunto mais importante de programação orientada a objetos, né? Que é herança, né? Pessoal, tudo aqui tem a ver com reuso de software. Sempre eu fico reforçando. Explorem, usem o que já está pronto, não construa a roda novamente. Façam uma classe cooperar com a outra. O seu software ele vai ficar mais fácil de manter, mais fácil de entender, vai funcionar mais enxuto, né? Menos linhas de código, vai funcionar melhor, vai ser mais rápido programar. Um projeto bem feito economiza muito em codificação e fica uma coisa muito mais elegante. Então, esse conceito de herança reuso de software é um conceito que você deve usar e abusar dele. Como que você deve pensar assim? Você vai criar as classes? Você cria sempre uma classe genérica, básica. No inglês eles falam basic class. É uma classe que não tem muita coisa, ela tem somente o que é mais lógico ter. Por exemplo, num banco, você cria uma conta comum, uma conta base. Tudo que uma conta tem, você põe lá. Tem número da conta? Tem. Tem saldo? Tem. Tem data da última movimentação, tem o saldo, essas coisas básicas. Depois, eu vou criar uma conta de investimentos, poupança, bacana. Você não precisa fazer tudo de novo, repetir aqueles atributos, né? Saldo, procedimento de saque, é tudo igual. O que muda? Só muda na poupança, que ela tem uma coisinha a mais, né? Ela tem a data de aniversário, quando é creditado os juros. E só o procedimento de saque, de depósito, emitir saldo, última movimentação, emitir extrato, é tudo igual, percebe? Então faça uso de herança. Comece pelo mais simples, não põe tudo de uma vez, não. E aí você vai derivando, vai criando classes, subclasses, né, que a gente chama. E aí sim você põe aquele detalhe.
Então você percebe que uma base class pode dar origem a várias subclasses. Essa é a técnica que vocês têm que usar, se aproveitar disso. O seu código vai sair bem mais rápido, não vai ter redundância, vai reusar o que já está pronto, percebe? Os nomes, né? Tem a nomenclatura aqui, cada um chama de um jeito. Tem classe mãe, classe filha. É sinônimo. Classe mais genérica, classe mais especializada, superclasse ou subclasse. Livros falam muito em base class para se referir à classe mais genérica. Então, pessoal, essas duas palavrinhas, generalização barra especialização, é a mesma coisa. Elas vêm sempre juntinhas, tá? Pode perceber nos livros. Se eu olhar daqui para lá, eu estou fazendo uma generalização. Se eu olhar daqui para cá, eu estou fazendo uma especialização. A mesma coisa aqui, ó. Se eu partir da classe mais genérica, da classe mãe, ou da superclasse, e olhar em sentido à classe filha, essa transformação é uma especialização. Se você criou primeiro a classe mais genérica, e depois você vai criar uma subclasse, você está fazendo uma especialização. Caminho inverso é muito comum também. Você cria várias classes, aí você olha para aquele negócio e fala, nossa, eu podia organizar essa bagunça. Criei 5 classes, todas elas têm algo em comum. Ah, vou criar uma base class então, e joga tudo que tem em comum lá dentro. Vou refazer esse código aqui. Aí a subclasse sua vai ficar bem mais simples e vai reusar o código, né? Você codifica uma vez só, aquela coisa que está repetindo, está redundante. Você generalizou, você fez uso do conceito, né? Pessoal, aqui são os conceitos que eu expliquei da minha maneira. Depois vocês dão uma lida, é a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Agora, como que é desenhado? Pessoal, não errem. Eu vejo muito erro disso quando eu peço para o aluno fazer exercício, diagrama de classes. Vem muito esse erro, muito comum. Eu tenho uma classe aqui maior. Eu não sei como que dá zoom aqui, mas vocês têm aí. Depois vocês dão uma olhada. Com todos os detalhes, você vê que tem uma lista enorme de atributos aqui. Conta comum. Conta bancária, né? O exemplo de uma aplicação bancária. Eu tenho lá número da conta, data que foi criada, data que foi encerrada, caso seja conta inativa. Tem uma senha, tem um saldo, vários atributos aqui, né? Aqui eu tenho vários métodos, né? Quando eu crio a conta, roda um método. Eu quero consultar se a conta existe. Eu quero validar uma senha. É lógico, vai lá e confere a senha que está ali, ó. Eu quero exibir os dados da conta. Eu quero sacar um valor, se eu quero depositar um valor, se eu quero encerrar a conta. Tem um método para cada operação básica. Ah, tá. Então, você põe tudo ali o que é básico, o que é mais genérico. Toda conta tem isso. Só que aí o cliente quer criar uma conta. Essa conta aqui, na verdade, ela não vai ser instanciada. Ela só vai servir para transmitir a herança para as outras. Quem vai instanciar é aqui embaixo, né? Talvez tenha uma conta comum, né? O cara não quer ter cheque especial, não quer fazer poupança, é conta comum. Ah, pode instanciar sim, claro. Então é isso. Mas aí você cria uma conta especial. Sabe aquela conta que tem cheque especial? Ninguém usa cheque mais. Aquela conta que dá para sacar dinheiro sem ter o saldo. Pode ficar negativo. É uma conta especial, um cliente assim tem mais crédito, né? Foi lá, negociou.
Conta especial. O que eu preciso pôr nessa conta? Eu só preciso pôr qual é o limite de crédito da pessoa. Ah, legal. Eu não preciso repetir tudo isso que já está aqui em cima na conta comum. Eu só fiz uma especialização, né? Ah, que bacana. E quando eu for sacar dinheiro, vai ter um método aqui, mas é um pouquinho diferente. Toda vez que for sacar dinheiro, eu preciso consultar o limite. Então eu não posso usar esse método que já está aqui em cima, sacar dinheiro. Eu vou redefinir ele aqui embaixo. Tá vendo que eu reescrevi ele aqui? Eu só vou reescrever o método quando ele for diferente daquele que está lá. Tudo que for igual eu não ponho aqui, não pode pôr, senão vai estar errado. Atributos, mesma coisa. Eu ponho aqui limite da conta, porque não tem lá. Todos esses atributos aqui eu não posso repetir aqui embaixo. Então vai ficar uma classe mais enxuta, com menos atributos, com menos métodos. Entendeu? Aqui depois vocês vão ver que esse sacar é diferente daquele. É um método com o mesmo nome que se comporta de maneira diferente. Depois eu vou voltar nisso, eu vou explicar qual é o nome que você dá para isso. E a poupança? Poupança também vai herdar tudo que é de uma conta comum e vai adicionar somente o que? Data do aniversário. Não pode repetir tudo que está aqui, pessoal. Se vocês repetir tudo aqui embaixo, está errado. Só o que for diferente, que for reescrito, vou recodificar um método aqui que vai ser diferente. E aqui é a renda, né? Juros. Tudo bem, pessoal? Ah, outra coisa. Você olha para essa classe aqui, conta poupança, né? Ih, apagou tudo aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deu um apagão no minha tela, acho que o Windows dormiu aqui. Estamos ouvindo sim, professor. Nossa, que susto. Aqui no nosso está apresentando ainda. Ah, bacana. Eu fiquei sem mexer o mouse. Outra coisa, você olha para essa conta poupança aqui. Ah, só tem isso, professor. Parece que está faltando coisa, está esquisito. Não tem mais atributo? Tem. Cadê? Segue a seta que você vai achar. A seta aponta para a classe genérica. Então, não errem também nisso daqui, o sentido da seta. Ela aponta da subclasse para a superclasse, tá? Para não esquecer, não confundir, cadê o negócio que falta aqui? Segue a seta, tá lá. Aí você vai lembrar o sentido da seta. É muito comum o pessoal errar, tá? E que mais? Pessoal, eu já estou aqui no 37. Se a gente for até o fim, deixa eu ver o que tem aqui. Classe associativa, dependência. O que vocês acham de parar por aqui? Na aula que vem a gente continua, porque não vai dar mesmo para terminar hoje. Assim a gente fica mais tranquilão. Falta pouco para terminar e na aula que vem a gente faz isso sem correria, né? Tudo bom? O que Pode vocês ser acham? então, professor. A gente acaba mais cedo. Outra coisa que eu queria dar um aviso para vocês. Semestre passado foi terrível, né? Nosso tempo foi comprimido, tinha aquele negócio de dar 2 aulas no mesmo dia. Teve aula de sábado, é horrível, eu não gostei. E nesse semestre, graças a Deus, acabou. Semestre passado a gente teve somente 13 semanas de aula. Esse semestre a gente tem quase 20, que é o normal. Mas a gente vai ter que fazer umas aulinhas de sábado. É muito ruim isso. Eu também não gosto. Não pensa que você vai dar aula sábado. Não aparece ninguém. Você não vai dar aula sábado. Então esquece.
O que a gente costuma fazer? Dá um tempo para os alunos fazer exercício, né? Uma atividade para ele fazer sozinho. Você estuda sozinho na sua casa e conta como aula. Ou dá alguma coisa para ler, ou dá exercício para fazer. Então, no próximo sábado a gente vai ter que ter essa aula aí. E como que é o esquema? Vocês se viram, estuda sozinho, faz exercício e eu fico só no e-mail, fico no apoio, tá bom? Então, a próxima aula a gente vai programar, a gente chama de estudo dirigido, para cumprir a tabela, né? Para não deixar esse tempo aí perdido. E que eu proponho aqui, vai no fim dessa... Tá lá no site, não é no fim desse slide não. Tem um outro documento lá que é exemplo, é um exemplo completo de como que é que desenha esse diagrama de classes. Segue ele, dá uma estudada sozinho. Tem todos os elementos gráficos lá para você usar, você vai precisar. E aí já faz aquele exercício que está lá também proposto. É lógico, eu só dei metade da aula, já estou cobrando exercício, né? Mas vocês vão ver que não é difícil, não. É muito tranquilo. Vai por mim que vocês vão fazer direitinho. E na próxima aula, o que eu vou fazer? A hora que eu for dar a segunda metade, eu já comento os exercícios. A gente já vai dando umas dicas de como termina os exercícios, tá bom? Tudo bem para vocês fazer assim? Combinado então, professor. No sábado eu não vou dar aula, eu não vou exigir que venha ninguém. Também não tem como gravar, eu não consigo gravar se não tiver gente conversando comigo. Tem um modelinho lá de como que faz o exercício. Tem uma dica, eu até assoprei, dei uma ventania. Segue lá que vai estar facinho fazer aquele modelo. Tá bom? Combinado? Então, meus amigos, eu acho que por hoje é só. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, crítica, sugestão de... São muito bem-vindas as críticas, sugestões de metodologia, como que eu estou dando aula, porque eu quero melhorar sempre que vocês merecem o melhor possível. Esperando aqui, acho que tem perguntas no chat, vamos ver. Podem falar no microfone também, por favor. Parece que lá no chat só foi gente concordando em fazer essa dinâmica semana que vem. Então tá bom, meus amigos. Se tiver alguma dificuldade... tá com o microfone desligado aqui. Manda e-mail para mim, eu vou ler os e-mails no sábado, tá? E aí eu vou respondendo para dar uma força, a gente vai fazendo junto esses exercícios. Aí eu vou ficar ligado nos e-mails, tá? É sábado à noite. Mas eu vou responder, eu prometo para vocês. Eu respondo domingo de manhã, sábado à noite, tá? Então é isso, tá bom? Se vocês não tiverem dúvidas, estão todos dispensados. Muito obrigado pela atenção, pela participação. Sala cheia, estou muito feliz por isso. Muito obrigado pela aula, professor. De Boa nada, meu semana e bom amigo. feriado amanhã. Até mais. Boa noite, Mísia.